Olá pessoal, em relação à atividade 3, nosso curso de Classroom, eu vou usar aqui como turma de exemplo, aquela mesma que eu falei anteriormente lá, da atividade 2, da minha turma de bioinformática, quando eu fiz as 3 postagens aqui do PDF, do link e do vídeo no YouTube. Então vou usar essa mesma turma aqui como exemplo, até para manter um padrão em relação a isso. Então sobre a turma de vocês, independente se ela seja uma turma real que está acontecendo agora, ou uma turma fictícia que vocês criaram para o curso, para mim indifere, o importante é que vocês estejam praticando exatamente isso. Nosso foco agora será as atividades. Então, lá no menu superior, opção Atividades. Nas atividades aqui, então, a função de vocês vai ser criar 3 atividades para os alunos de vocês. Então, a partir da opção Criar aqui, vamos usar algumas das opções disponíveis aqui dentro. Então, a primeira delas vai ser uma atividade do tipo pergunta. Então, vai ser a terceira opção aqui do material. Então, vocês vão ter que fazer uma pergunta do tipo resposta curta. Ou seja, os alunos vão ter que entregar um texto obviamente não muito extenso sobre uma questão, dentro de uma pergunta que envolva, obviamente, o plano de ensino de vocês. Aqui, como minha turma é de bioinformática, eu vou fazer uma pergunta bem sucinta em relação à bioinformática. Por exemplo, sei lá, descreva como a bioinformática pode alterar a nossa vida como é hoje. Melhor fazer uma pergunta um pouco mais específica, por exemplo. Você considera que a bioinformática pode criar um novo tipo de, como é que é o termo que eu estou procurando aqui no caso? Preconceito? Vírgula, preconceito genético. Vou botar entre aspas aqui porque é um jargão, um termo. Isso, pessoal, só para bem rapidamente, ou seja, a bioinformática ela foca no estudo técnicas de computação com bioinformática, com informática no caso, com biologia, melhor dizendo. E uma das áreas de estudo que tem na bioinformática é a questão de, por exemplo, de que com o sequenciamento genético de todo mundo sendo possível por ferramentas cada vez mais avançadas, ou seja, mais cedo ou mais tarde, talvez o nosso próprio telefone possa sequenciar o DNA de cada um. Eu posso ter ferramentas de verificar, por exemplo, se o DNA dessa pessoa implica que ela pode ter uma predisposição a doenças e tal. E eu, como contratante, empresário, por exemplo, posso não criar um funcionário desse com alguma patologia ou alguma síndrome, por exemplo, que o DNA pode detectar. Então, existem vários estudos de como isso pode acabar causando um novo tipo de preconceitos. Então, a ideia é para ver exatamente o que os alunos pensam em relação a isso. Então, está aqui a pergunta. Pontuação, vou deixar para 100 pontos, enfim, não, melhor, 10 pontos, não fazer 100 pontos aqui no caso. Data de entrega, ok, sempre, até para ter um limite, vou botar até sexta-feira, no final do dia, por exemplo. Não precisa ter tópico, os alunos podem responder uns aos outros, os alunos podem editar a resposta. Editar sim, no sentido que se eles enviarem, eles podem enviar de novo, desde que seja dentro do prazo, então vai valer, obviamente, a última submissão. E os alunos podem responder uns aos outros, é a ideia de eles poderem conversar, digamos, no ambiente para isso. Então eu vou deixar não, cada um tem a sua resposta e pronto. E perguntar. Ok, foi feita a pergunta. Está aqui ela, nota o íconezinho de questão. Então, criei a primeira questão. Agora vou criar uma segunda questão que vai ser uma atividade. Faça uma resenha sobre um artigo publicado na revista Bioinformatics da Oxford e envie o documento com este relato anexado a esta atividade. Melhor, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o título é a resenha e as instruções é faça o envio desta resenha aqui nesta atividade. Ou seja, então, ele vai ter que buscar um artigo na revista Bioinformatics, que é uma das mais famosas da área, no caso, que é da Universidade de Oxford. E, então, escolhe um artigo lá da revista, faça uma resenha e automaticamente envia essa resenha aqui dentro. Então, aqui essa aqui vai valer um pouco mais em relação à outra, 50 pontos. Data de entrega, vou ser um pouco mais generoso, deixar até a outra próxima semana e pronto, criada a atividade também. Então, seja, segunda atividade, note que agora ficou
como se fosse uma prancheta, alguma coisa assim, enquanto aqui nós temos uma questão. E a terceira função aqui de vocês também vai ser criar uma nova pergunta, agora não no estilo resposta curta, e sim do estilo múltipla escolha, onde eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, sei lá, bem simples. Informática é a união de quais áreas do conhecimento? Então, opção 1, biologia com, sei lá, química. Biomedicina com informática. Biologia com ciência da computação. E por fim, biomedicina com física. Essa aqui vai valer 10 pontos, vai ser padrão com a primeira, e a resposta vai ser devidamente entregue na data, ou seja, na sexta-feira aqui em relação às outras. Então, definir basicamente quais são as opções. Obviamente, essa aqui é a opção correta, biologia com ciência da computação, ou biologia com informática, no caso, por isso o termo bioinformática, e perguntar. Ou seja, 3 perguntas. Então, a função dessa atividade é criar as 3 perguntas referentes ao tema da aula de vocês, da turma que vocês criaram. Ou seja, se vocês criaram uma turma sobre ciências, perguntas sobre ciências, se criaram uma turma sobre história, perguntas sobre histórias. Então, 3 atividades para a turma, nas quais 2 são questões, uma de múltipla escolha e outra de dissertativa, um parágrafo curto, e uma atividade onde você tem que fazer o envio de algum documento, por exemplo, que vai ser corrigido depois. Então, essa atividade é a criação, ou seja, a atividade 3 significa a criação de 3 atividades de tipos distintos. Então, espero que vocês consigam fazer essas atividades, porque já antecipando, a atividade 4 vai ser a correção dessas 3 atividades. Então, para fazer a atividade 4, vocês vão ter que ter feito a atividade 3. Elas estão intercaladas, ou seja, há uma dependência entre as mesmas. Mas isso eu vou postar ao longo dessa semana aqui para finalizar o curso. Então, por favor, criem as atividades e postem, obviamente. Tá, óbvio, deixa eu deixar claro aqui para vocês. O que eu tenho que colocar aqui? Tenho que colocar o print dessa tela, na qual aparece todas as mesmas. Então, ou seja, um print aqui da tela onde aparecem as 3 atividades. Então, o print literalmente da tela atividades. Depois, obviamente, o print da atividade pode ser só clicando aqui, tendo o print especificamente disso aqui, ou entrando exatamente lá na parte de edição, na pergunta propriamente dito aqui. Então, ou seja, basicamente são 4 prints. Um é o print geral, que é esse, aparecendo todas. Depois o print da primeira, o print da segunda e o print da terceira. Então, na mesma tela atividade, só para deixar claro para facilitar de todos. Vou repetir. Vão na aula turma de uma vez criadas as 3 atividades, vão para a turma de vocês, tela atividades. Faça o print, deixa eu só diminuir aqui primeiro, o print dessa tela que aparece as 3 criadas. Depois, cliquem na primeira, só um único clique no caso, vai antecipar print desse aqui. Salvem no arquivo. Clique de novo para fechar, clique nesse aqui. Na segunda atividade, faça o print, salve no arquivo, fecha, clicando mais uma vez, clica na terceira e aí automaticamente faça um novo print. Então são 4 prints, um das 3 atividades e um aparecendo cada atividade em separado. Com os 4 arquivos, faça upload na atividade 3 e consequentemente a atividade de vocês estará correta também. Quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato. Um abraço e até o próximo vídeo.